Obrigada. Então, vamos lá. Eu fiz, na verdade, foi um questionário, né, para refletir um pouquinho sobre em que momento nós estamos da interpretação simultânea, né, e o objetivo era realmente saber onde estamos para saber para onde vamos, né, e construir esse mapa da realidade atual da interpretação simultânea no contexto do Brasil. Teve pessoas de fora também que quiseram responder, né? Teve gente da Argentina, teve pessoas da Europa, teve pessoas de Cabo Verde que quiseram responder, mas aí eu só convidei para virem para o evento participar conosco aqui, mas o questionário visava mesmo os profissionais que atuam no Brasil, embora alguns morem fora, né? Mas atuam no Brasil com clientes brasileiros também. Então, esses sim responderam o questionário também. E o objetivo também é identificar os principais perfis, quem somos nós, e as características da interpretação. Também abrir espaço para depois dessa apresentação a gente poder passar para uma discussão, né, dos fatos mais relevantes que eu consegui levantar. Então, vamos aqui diretamente ao questionário, nós vamos trabalhar diretamente em cima do questionário. Deixa eu arrastar essa telinha do Zoom. Vamos diretamente para o questionário. Olha, o questionário, ele teve... Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, o questionário teve 108 respostas, o que me surpreendeu bastante, porque a maioria das pessoas, aqui nós temos na cor laranja, entre 40 e 49 anos. Então, a maioria das pessoas está acima de 40 anos, talvez mais de 70% acima de 40 anos dos que responderam. Tem uma faixa aqui também significativa de 18%, entre 30 e 39 anos, e depois, aqui abaixo de 29 anos, nós temos aí menos de 4% das pessoas. Então, a maioria das pessoas está acima de 30 anos, né? E muitos acima, inclusive, de 50, 59 anos, o que é um bom sinal para nós, né? Temos vida longa como intérpretes, né? Agora, o sexo. Bom, essas são 108 pessoas que responderam. Desses 108, dessa amostra que a gente tem, 73% são mulheres. Eu não sei se vocês acham que a maioria realmente dos intérpretes somos mulheres, ou se é só um recorte dentro dessa amostragem que eu consegui coletar, né? Aí depois a gente pode discutir no final, né? A residência atual. Tem alguns intérpretes que não residem no Brasil, né, mas trabalham com clientes brasileiros. Temos aqui a representação forte dessa cor Sudeste, que é a cor roxinha, né, 41%, mais de 41% está no Sudeste. Centro-Oeste, eu acho que muito puxado por Brasília, né, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, que estaria aqui, né, principalmente as capitais, mas também tem pessoas no interior. Não sei se pela minha influência de ter pedido para tantos colegas de Brasília, né, também responder, pode ser que aqui tenha um viés, né, mas também região Nordeste, várias pessoas responderam, né, e aqui região Sul do Brasil, né, muitas pessoas também do Sul do Brasil responderam a nossa questionário. Aqui temos a minha principal atividade no momento. Esse quadro me chamou a atenção porque alguns atuam só principalmente como intérprete, né? 7 pessoas dessas 108. Mas quase 50 pessoas, quase metade, atua como tradutor e intérprete. E o que me chamou a atenção aqui temos também pessoas que responderam de Libras, alguns tradutores públicos, né, que responderam também, vários tradutores públicos também trabalham como intérpretes, não só intérpretes públicos, mas também intérpretes livres, né, como eu faço também interpretação, não só pública, mas também interpretação de conferências em geral. E o que me chamou a atenção foi esse último item aqui, da atividade campo de formação, da principal atividade, é que 34% das pessoas que responderam, além de trabalhar como tradutor e intérprete, tem uma outra atividade não relacionada com o ofício. Ou seja, eu também trabalho num banco, ou eu trabalho numa escola, ou eu trabalho numa academia, enfim.
Me chamou a atenção, porque eu deixei bem claro aqui, né? Outra atividade, aqui não dá para ver toda a pergunta, mas é outra atividade não relacionada. E 34%, então, está em outras atividades também, além da interpretação simultânea e até mesmo da função de tradutor e intérprete. Educação formal, qualquer área. Então, vemos aqui também que existe um nível alto de formação do pessoal da interpretação, né? 48%, praticamente metade, tem ensino superior completo, e muitos deles estão em nível de mestrado completo ou em andamento, né? E temos aqui em vermelho, ensino superior incompleto. Então, olha, toda essa parte vermelha, laranja e verde está do ensino superior para cima, né? Incompleto, completo ou mestrado. E as outras duas faixas aqui que responderam, 6 pessoas dessas 108 têm doutorado, e três dessas pessoas estão no nível médio ou técnico de formação. Ok, vamos passar aqui para a formação complementar na área de interpretação ou tradução. A pizza anterior, né, esse gráfico anterior, mostrava formação específica, formação geral, né? Qualquer área. A pessoa que está aqui nessa parte alaranjada, por exemplo, ensino superior completo, pode ser um engenheiro agrônomo, né? Pode ser um arquiteto, pode ser um médico, né? Agora, aqui nós estamos falando de interpretação na área, né? Nessa parte. Então, vamos lá. Interpretação, formação complementar na área de interpretação ou tradução. Infelizmente, eu não posso e não pude aqui tirar a parte de tradução, porque não existe praticamente formação só para intérpretes. Talvez tenha um curso superior ou 2 específicos no Brasil para intérprete. Normalmente, o intérprete ele se forma dentro dos cursos de tradução, alguns deles têm alguma matéria ou alguma especialização, ou alguma parte voltada para a interpretação. Então, aqui mostra mais um quadro geral das formações das pessoas, né? A pessoa aqui podia marcar mais de uma opção, e a gente vê aí os níveis de cursos que as pessoas têm, né? Graduação em torno de 30% das pessoas que responderam, 38% tem algum tipo de especialização com formação específica na área de interpretação, 40% fez cursos de média ou longa duração na área e 38% cursos de curta duração na área de interpretação, o que também é um dado interessante. Agora, tempo de atuação como intérprete. Temos aqui a maioria, 59,3%, tem mais de 10 anos. Olha, a Claudinha deve estar nessa parte aí roxinha, né? Vários de nós estão nessa parte roxinha. Eu também comecei em 2008, já tenho mais de 10 anos, estou aí, né? Maioria mais de 10 anos de serviço na interpretação. Entre 5 a 10 anos, 23%, né? Aqui nós temos 3 a 5 anos, 7,4%. E aqui, menos de um ano, 4,6% das pessoas que responderam. É uma turma mais jovem, que talvez tenha começado agora. A Mayra, né? O Maíra que está aí, talvez seja um exemplo disso, né? E aqui nós temos 1 a 3 anos, 5,6%. Então, a maioria tem mais de 10 anos e uma boa parte desse grupo também tem de 5 a 10 anos de serviço como intérprete. Os idiomas e modalidades de trabalho. Essa é uma questão que depois eu gostaria de ampliar em outras edições desse questionário. É um questionário que eu pretendo seguir, né, a cada ano ou a cada 2 anos, para fazer até um comparativo e melhorar também, aperfeiçoar. Aqui, por exemplo, faltou colocar o italiano, né? Então, observem aí, né, dos idiomas que eu consegui lembrar e colocar, que eu achei que fossem os mais relevantes, mas é uma falha para mim não ter colocado o italiano, não me perdoa por isso. E ninguém também comentou dos que responderam, né? Lá no final, eu falei, faltou alguma pergunta, alguma coisa que você queria que tivesse sido falado ou abordado? Ninguém falou, faltou o italiano aí, né? Mas, enfim, a próxima edição vai ter o italiano.
Então, temos aí 20 e quase 29%, né, que é essa faixa maior aqui, no português e inglês, dos respondentes, né? Temos aqui também uma boa porcentagem de... aliás, a gente acabou de receber mais uma resposta, não sei se vocês viram aí, 109 respostas, né? Quase 30% aí no espanhol, aliás, português mais 2 idiomas estrangeiros. Aqui o pessoal que faz outras combinações, talvez o pessoal que faz italiano, que faz russo, que também não foi colocado, né? Então, para vocês terem uma ideia dos idiomas e modalidades de trabalho. O espanhol, que é também bastante o trabalhado, ele está com 17,4% das pessoas que responderam, só fazem português e espanhol. Porque aqui nessas outras combinações, ou mesmo nesse daqui, português mais 2 idiomas estrangeiros, pode estar quem faz espanhol e inglês, por exemplo. Né? Então, essa parte dos idiomas é uma parte que eu pretendo aperfeiçoar nas próximas edições. Aqui a gente tem os idiomas maternos e idioma B e C. Então, a cor vermelha é o português, é o idioma materno da maioria das pessoas que responderam. Em segundo lugar, como idioma B, nós temos o inglês, na maioria das pessoas tem o inglês como idioma B, o espanhol como idioma C, e foram só analisados esses 3 idiomas, né? No caso, há outro idioma como o idioma C, 14 pessoas teriam outro idioma como idioma C. Então, os principais idiomas ficam dentro daquilo que a gente imaginava: A, português, B, inglês e C, espanhol. Aqui nós temos as modalidades de interpretação mais exercida. Eu pedi para marcar apenas uma ou duas opções. Tem o pessoal que marcou que exerce como intérprete de Libras, como a principal modalidade. A interpretação simultânea oral, presencial ou remota, é a maioria das pessoas que respondeu trabalha com esse tipo de interpretação, o famoso intérprete de conferências. A interpretação consecutiva ficou em terceiro lugar aí, né, nas modalidades mais exercidas, e depois temos aí interpretação forense, o intérprete juramentado, ou PI, e interpretação comunitária. As outras modalidades foram acrescentadas pelos próprios participantes e, de alguma forma, elas se encaixam nas anteriores. Por exemplo, alguém colocou aqui moderação. Bom, moderação eu sinceramente não considerei, mas pode ser também um intérprete moderador, né? RSI acompanhamento, por exemplo, vai entrar na interpretação simultânea oral ou presencial, né? Só para que vocês tenham uma ideia aí dos mercados que a gente tem, que a gente pode ocupar também. VRI é de vídeo, tá ok? Uma pessoa trabalha com esse tipo de interpretação. Dados gerais. Minhas associações ou sindicatos. Interessante que 45% das pessoas não é afiliado a nenhuma associação. Então, a maior resposta foi essa, dos 109 que responderam, a maioria não é afiliado. Depois, em segundo lugar, vem o Sintra, com 29%, e a Abrates, com 21%. Ok? E aí tem outras organizações, porque o grupo é bastante diversificado, tem um monte de associações de tradutores públicos que responderam e que pertencem às suas associações nos estados, e tem o pessoal, por exemplo, da Petrad, que também respondeu e colocou aqui, acrescentou esse item, né? Rendimentos na modalidade de interpretação. Aqui é uma resposta bastante interessante. O que eu percebi aqui nesse item foi o seguinte: as pessoas... eu queria colocar 3 questões aqui. Se você ganha mais com interpretação ou menos com interpretação, ou seja, maior parte da sua renda vem de interpretação, não vem de interpretação ou meio a meio. Com relação à interpretação remota, comecei a atuar na modalidade de interpretação remota a partir do surgimento do coronavírus, a maioria. Antes do coronavírus, eu já havia interpretado em alguns eventos remotos, 27,5%.
Ainda não atuei profissionalmente como intérprete remoto. Aqui é realmente falando da remota, 24,8%. Então, aqui tem um certo equilíbrio, né? Quase metade começou começou com RSI a partir do coronavírus, e depois tem um grupo aí quase em equilíbrio entre aqueles que já tinham feito alguma coisa e aqueles que ainda não fizeram nenhum evento remoto. Essa é a parte que mais nos interessa, né? A forma de cobrança da interpretação remota. Eu gostaria que a gente terminasse, essa é, acho que a última ou a penúltima pergunta que eu fiz no questionário. Então, eu acho que a gente deve levar isso aqui para discussão. Como cobrar, né? Forma de cobrança na interpretação remota. Eu coloquei 3 opções, mas as pessoas adicionaram um monte de outras opções, o que eu achei super legal e que na próxima eu vou ampliar isso daqui para a gente colher dados mais precisos, né? Que esse é um primeiro ensaio. Então, por hora, sendo o mesmo valor para a primeira hora ou para as subsequentes, 33%, né? Por hora, sendo o mesmo valor para a primeira hora ou hora subsequente. Por exemplo, se você cobra R$1.000 por hora, são 2 horas, 2.000. Essa é a resposta aqui. 44% respondeu por diária, independentemente do número de horas. Ok, bastante gente, é a maioria, né? 11% respondeu por hora, sendo a primeira hora com valor mais alto e as subsequentes com valor descontado. Por exemplo, primeira hora você cobra R$1.000, R$800, e a segunda hora R$500, 600, é uma possibilidade também, né? Você fala para o cliente, olha, o cliente não sabe se vai conseguir fazer em 2 horas, ou em 3 horas, ou em 1h30, então você pode colocar essa possibilidade para ele. A primeira hora mais cara, para eu poder me preparar, e as segundas, as horas subsequentes, um pouco mais em conta. Mas vejam a variedade de pessoas que disseram aqui. Ainda não atuei na RSI, ok? Isso também tinha que estar considerado. Já cobrei tanto por hora quanto por diária, ok? Aqui a seguinte, hora com o mínimo de 2 horas e meia, hora com o mínimo de 2 horas, meia diária 3 horas e diária completa 6 ou 8 horas, incluindo 1h30 de almoço e no mínimo 2 intervalos de 15 minutos, é o que diz aí o restante dessa faixa, dessa fatia da pizza, né? Também interessante, né? São coisas que as pessoas acrescentaram, ok? Porque eu inicialmente tinha colocado só 3 possibilidades. Ainda não fiz tantas RSIs e quando fiz foi por diária fixa. Ok, então ele tá lá poderia estar lá naqueles 44%. Sou TPIC regulamentado pela tabela da JUSESP de São Paulo. Ok, então esse é um intérprete que ele trabalha mais com interpretação como intérprete juramentado e ele segue a tabela do estado dele, o que é obrigatório. Trabalho remoto no Serviço Público Federal. Olha, né, interessante a função dessa pessoa, tem uma função diferente, é uma pessoa que está trabalhando internamente. Então, ela não cobra, ela recebe o salário dela e isso faz parte das funções dela, né? Aqui alguém respondeu, não sei, ainda não fiz, diária ou meio-dia ou hora, mínimo de 2 horas, alguém também já tinha respondido isso, não atuei ainda como intérprete remoto e ainda não atuei outra vez. Então, vejam aqui a variedade de coisa que a gente pode discutir na continuação desse momento nosso. As fontes de trabalho. Pessoas que disseram aqui, a maior parte dos seus clientes vem de clientes diretos ou colegas, meio a meio, cliente direto e colega, e 25% vem de agências. A maior parte dos meus colegas de interpretação se encontra no Brasil, né? Alguns intérpretes que responderam têm clientes na Ásia, na Europa, 5,5%, América do Norte, América Latina e Caribe, né? Aqui incluindo o México, né?
porque a América do Norte, o México faz parte, mas aqui a gente separou por idioma, mais ou menos, né? Então, América Latina e Caribe. Então, estão aí os dados, as expectativas, que é a última pergunta. Acredito que após a pandemia, isso aqui é realmente, qual é a sua crença? É expectativa mesmo. A maioria das pessoas aqui respondeu que a maior parte dos eventos vai continuar no RSI. E outros responderam que a maior parte ocorrerá no modo presencial outra vez, né? Então, assim, existe aí uma divisão, né, entre opiniões, porém a maioria dos que responderam acredita que a maior parte vai ser de RSI. Bom, aqui a gente tem essas respostas. Menos de 50% da minha renda anual vem da interpretação, ou seja, a maioria dos intérpretes tem a sua renda anual, boa parte dela em outra coisa que não é a interpretação, talvez tradução ou outras atividades, mas ela está muito perto, né? 45%, menos de 50% da minha renda vem da interpretação. Aqui, mais de 50% da minha renda anual vem da interpretação. Então, é um número bastante significativo. Dos que responderam, 33% tem a sua maior renda na interpretação simultânea. 16,5% está dividido entre interpretação e tradução, né? E aqui, outras respostas. Não tenho renda por enquanto, ok. Esse item também é um outro item, são aquele outro que eu comentei, esse que eu quero ampliar e melhorar a coleta desse dado aqui, porque ainda não está muito afinadinho. Mas é isso que eu queria passar para vocês, né, o resultado dessa pesquisa, né? Eu acho que a questão a forma de cobrança é uma das coisas que mais me interessava, né, ao levantar esses dados, e também quem somos, qual o nosso sexo, a nossa faixa etária, etc. Eu espero poder repetir e contar com vocês para próximas edições aí com as respostinhas de vocês. Muito obrigada.